ministrando ao nosso coração em nome de Jesus. Eliel tem servido ao Senhor conosco, tem nos ajudado, e eu creio que Deus há de abençoar as nossas vidas através da sua vida. Será que você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Glória a Deus. Fica à vontade. Fica à vontade. Glória a Deus. A graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Para nós é um motivo de muita honra estar aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E que Deus possa falar na sua vida, assim como falou na minha, através do preparo e na meditação. Sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos. Vamos utilizar essa carta, que tem falado ao longo da história com grandes homens de Deus. Enquanto vocês procuram, Paulo, ele ainda não tinha visitado os irmãos de Roma. Ele ainda não tinha ido naquela igreja, mas ele pretendia o fazer. E por aí Paulo não queria ir até aquela igreja como alguém desconhecido ou como alguém que fora apresentado por terceiros. Ele queria que os romanos, tanto romanos quanto judeus, que estavam e congregavam naquele local, ele queria que eles estivessem familiarizados com o seu ministério. Portanto, Paulo escreve essa carta a fim de se apresentar, a fim de apresentar o seu ministério, a fim de apresentar o Evangelho de Cristo, e ele pretende assim se tornar conhecido em meio daqueles irmãos e fazer com que também alguns rumores sobre a vida de Paulo não ficasse evidente como estava acontecendo. Essa carta ela tem despertado durante os tempos profundos impactos na vida de grandes homens de Deus. Inclusive, ela foi um dos fundamentos da Reforma Protestante. E Lutero se inspirou muito em um desses versos que vamos ler. Então, portanto, vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor meu Deus, esta é a sua palavra, Pai. Neste momento, Senhor, estamos aqui para expô-la, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos meus irmãos, assim como falou ao meu coração, Senhor. Que em nome de Jesus possa haver compreensão, possa haver entendimento, Pai. E que nós possamos entender, Pai, a magnitude do seu Evangelho, Pai. Transforme as nossas vidas, Pai. Transforme os nossos corações, Senhor. Nos dê as motivações certas, Pai, nessa noite. E que nós não possamos sair daqui da mesma maneira que entramos, Pai. Mas que sejamos moldados, Pai. Aperfeiçoados por Ti a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, Paulo começa dizendo que não se envergonha do Evangelho. Por que Paulo começa nos dizendo que não se envergonha do Evangelho? Será que teria motivos para que Paulo se envergonhasse? Paulo, outrora conhecido como Saulo, era um homem que foi influente, era um homem pertencente ao sinédrio judaico, era um homem conhecedor da lei, era um homem que, desde a sua infância, foi enviado para estudar aos pés de um dos maiores rabis daquela época. Portanto, Paulo era conhecedor da lei, era muito influente, vinha de uma família conhecida. Paulo também era cidadão romano, o que o trazia alguns benefícios. E existiam rumores na cidade de Roma, na igreja de Roma, sobre Paulo. Algumas pessoas estavam dizendo que Paulo deveria se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque uma vez que Paulo foi tão influente, agora sim já não era mais. Paulo constantemente sofria ameaças de morte, perseguição, apedrejamento,
açoites. Paulo sofria pelo nome de Cristo. E Paulo começa esse texto dizendo que, ao contrário de que muitos diziam, ele não se envergonhava do Evangelho. Nós podemos pensar que o Evangelho, as boas novas de Cristo, por si só, elas servem para transformar a vida daqueles que creem, elas servem para modificar o rumo da história daqueles que creem. E Paulo vai continuar dizendo o motivo que ele não se envergonha desse Evangelho. Ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra no grego que Paulo vai usar para poder de Deus é dunamis, que provém assim a nossa palavra dinamite em português. Portanto, Paulo está dizendo que o poder de Deus é algo que você não consegue controlar com as suas mãos, que você não tem a capacidade de prendê-los em mãos, pois é um poder que vai muito além, não só da capacidade humana de detê-lo, mas da capacidade humana muitas vezes de entendê-lo. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo experimentou esse Evangelho. Paulo experimentou o poder de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. Atos 9, versículos de 1 a 16. Diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ali ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muita gente fala coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ao entendermos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quando entendermos isso, sem a menor dúvida, o Evangelho de Cristo será ofertado sem discriminação a todo o povo.
sem dúvida será ofertado a todas as pessoas, independente da sua capacidade financeira, independente da capacidade intelectual, independente da condição, ou independente de quanto a pessoa esteja afundada em um mundo de pecado, que muitas vezes, ao olharmos para essas pessoas, julgamos que essa pessoa não tenha mais jeito, julgamos que essas pessoas não tenham mais solução. Quando entendermos que o Evangelho é o poder de Deus, vamos entender que realmente é o poder de Deus para transformação, para mudança de caráter, para mudança de vida, para mudança de postura. Não cabe a mim e a você, mas cabe ao Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Por isso é importante cumprirmos esse chamado de propagar as boas novas do Evangelho, chamado de pregar a mensagem do Senhor, pois esta é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E pense Saulo, que agora ele seria chamado como Paulo, mas Saulo, ele sai de Jerusalém a fim de perseguir os do caminho, pois assim eram chamados os discípulos e seguidores de Cristo. Paulo, ele sai com cartas na mão, com autoridade para levar presos aqueles que pertenciam ao caminho. E de repente ele se depara com Cristo, de repente ele é jogado ao chão. A vida de Paulo muda completamente. Ele começa a entender e ele não questiona. A partir daquele momento, ele pergunta, ele ouve a voz que diz que ele o persegue, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Paulo não contesta. Paulo cumpre o que a voz diz. A voz o diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E o interessante é que no texto que acabamos de ler, vemos que o próprio Senhor Jesus diz que é importante que Paulo saiba e sofra por amor do Evangelho. E foi assim a vida de Paulo. Paulo, de perseguidor da igreja, ele se torna embaixador de Cristo. Paulo, de perseguidor voraz, feroz da igreja, ele se torna no maior plantador de igrejas do seu tempo. Paulo, ele se torna um exemplo de fé. Ninguém pode parar Paulo. A prisão não basta para o pará-lo. Se ele for preso, ali ele converterá os prisioneiros. Se Paulo, ele é açoitado, ele louva o Senhor por poder participar do sofrimento junto com Cristo. Se eles dizem a Paulo que ele vai morrer, Paulo vai dizer que morrer é lucro. Ninguém pode deter Paulo, pois Paulo, ele não olha mais para as circunstâncias da sua vida, Paulo não olha mais para si mesmo, Paulo não confia mais nos seus braços, Paulo não confia mais em si mesmo, agora a confiança dele está depositada em Cristo, agora está depositado no poder de Deus que ele experimentou. Paulo é transformado. A vida de Paulo é totalmente transformada. E esse é o Evangelho que tem sido acessível e que está acessível a mim e a você. Foi esse mesmo Evangelho que mudou a minha vida. Foi esse mesmo Evangelho que mudou a vida de muitos aqui. E é esse mesmo Evangelho que é o poder de Deus para mudar a vida de quem está aqui nessa noite. Não importa o que você esteja passando, qual dificuldade é, não importa para quem você tem intercedido, se é um ente familiar, se é de repente um colega de trabalho, se é de repente um amigo, um familiar, creia que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E no final voltemos agora a Romanos. Vamos ler a parte B do versículo 16, que vai dizer assim: primeiro do judeu,
assim como do grego. Quando Paulo fala primeiro do judeu, depois do grego, ele está colocando todas as pessoas, ele está englobando todas as pessoas. Os judeus, primeiro, que tiveram acesso à revelação, foram o povo escolhido de Deus. Outrora tiveram acesso às revelações de Deus, e dali surgiu o próprio Cristo, da descendência de Davi. E agora Paulo coloca todos os gentios, e ali ele representa através do grego, mas ali Paulo está dizendo que nós temos acesso a esse evangelho. E no versículo 17, Paulo vai dizer: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que vem do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho nos revela a justiça de Deus. Justiça essa que veio, se fez pecado por mim e por você, se colocou no nosso lugar, mesmo ele não tendo errado nem pecado em nada, ele se fez como pecado, para levar as suas e as minhas transgressões. Essa é a justiça de Deus, que é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Através do sacrifício de Cristo, é imputado em meu e em seu favor a justiça de Deus. Cristo, ele paga um alto preço. Ele paga um preço que nós não teríamos condições de pagar. Ele paga um alto preço por mim e por você. Ele paga um preço para que nos tornemos justos diante de Deus. E essa justiça não é pelos nossos méritos, mas Ele nos torna justos, levando todos os nossos pecados. E Paulo vai dizer que é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aqui Paulo está ratificando o que ele disse no versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui Paulo vai dizer que a justiça de Deus é revelada pela fé, pois no Evangelho se revela a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Portanto, ele condiciona a operação do poder de Deus aos que creem. Temos que entender que o poder de Deus, ele é suficiente para salvar todo mundo, porém, ele é eficaz aos que creem. Portanto, esse é o chamado para mim e para você. Esse é o chamado a viver por fé. É o chamado para não vivermos por circunstâncias, por sentimentos. É chamado para viver por fé. A justiça de Deus se revela do princípio ao fim, que é pela fé. E Paulo vai terminar esse versículo citando o profeta Abacuque, que diz que o justo viverá pela fé. Ou o profeta diz que o justo viverá pela fidelidade de Deus. O justo viverá por Deus. O justo viverá pelo que Deus pode fazer na sua vida. O justo viverá na condição que Deus o colocar, porque a fé dele se torna inabalável. Pois a fé dele está centrada na pessoa de Cristo. Está centrado no Evangelho, que é o poder de Deus. O justo, ele já não vive mais pelo próprio mérito, pelo próprio esforço. Ele não se engana mais, achando que ele pode tudo fazer, ou achando que ele, por ter uma condição financeira X, ele pode conseguir todas as coisas, ou achando que ele é pequeno demais para ser atingido pelo poder do Evangelho. O Evangelho é para todos. Por isso o nosso chamado é propagar as boas novas do Evangelho. É crer nesse Evangelho que é o poder de Deus. E meu irmão, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a sua vida, seu casamento, a sua história.
Portanto, creia. Temos que ter em nossos corações que se vivemos pela fé, não vivemos mais conforme as circunstâncias. Se vivemos pela fé, não importa quais problemas nos assolam, não importa os gigantes que enfrentamos no dia a dia, não importa quantas batalhas eu terei que guerrear, não importa se você julga seu problema ser grande demais para ser resolvido, não importa se você julga ser pequeno demais, não resolva os seus problemas com as suas próprias forças. O seu chamado é para viver pela fé em Cristo, pela fé no poder do Evangelho. Esse é o chamado para mim e para você. Temos que entender o que é realmente o Evangelho de Cristo. Temos que entender toda a magnitude desse Evangelho, que transborda e atinge, e que muda, e que transforma. É impossível alguém verdadeiramente ser atingido pela palavra de Deus e continuar vivendo como outrora vivia. Paulo vai dizer que o próprio Deus preparou boas obras para que eu e para que você andássemos nela. Portanto, não há mérito em nós. O mérito está na pessoa de Jesus Cristo, está na autoridade do seu nome. O mérito está em Cristo e Ele pagou um alto preço por nós. Meus irmãos, temos que entender o quanto somos privilegiados. Outrora, o Espírito Santo, ele era derramado seletivamente em sacerdotes, em profetas, em reis. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de você, para que você viva pelo Espírito, para que você vença as inclinações da carne. Você tem com você um consolador, um conselheiro, que anda lado a lado com você, que te convence do pecado, da justiça, do juízo, que te mostra onde você deve andar, que te mostra o que você deve evitar. Mas você precisa entender que é necessário que eu e que você se posicione perante o Evangelho de Cristo. Se posicione para que nós possamos usufruir de todas essas bênçãos que já foram derramados sobre a minha e sobre a sua vida. Precisamos nos posicionar, precisamos viver pela fé, precisamos crer que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar. O Evangelho de Cristo basta. Cristo basta. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Não existe nada nem ninguém que possa ser acrescido. O Evangelho de Cristo é suficiente, e quando Cristo se torna suficiente em nossas vidas, não temos mais o que temer. Quando Cristo se torna suficiente, poderemos dizer assim como o próprio Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo disse que tudo podia naquele que fortalecia ele, porque ele disse antes que ele podia viver com frio, ele podia viver preso, ele podia viver solto, ele podia ser açoitado, ele podia ser chicoteado, ele podia viver com fartura, ele podia viver com escassez, mas ele tudo podia naquele que o fortalecia. Esse é o chamado para mim e para você nessa noite. Esse é o chamado para mim e para você. Temos que entender que o Evangelho é o poder de Deus, e é o poder daquele que fez todas as coisas, daquele que está no alto e sublime trono, daquele que não é pego de surpresa por situação alguma, daquele que transforma. O Evangelho é suficiente, o Evangelho é eficaz. Tenha isso na sua mente essa noite. Saia daqui com essa certeza, saia daqui com o seu coração transbordado, que você não tem que confiar na força dos seus braços mais, que não importa quais situações você esteja enfrentando,
Não importa, não importa. Cristo, Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Mas é necessário que nós nos posicionemos. O que importa é que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. O que importa é que o que está em nós é Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é se posicionar, é viver como filho, é não olhar para as adversidades, é resistir o pecado. Amar a Deus é ter Deus como Senhor e não apenas como realizador. Amar a Deus é evidenciar as boas obras que Ele preparou para que você andasse nela. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Os músicos vão tocar mais um louvor. E eu quero te convidar que você possa fazer desse louvor a sua oração. E que nesse momento você não tenha dúvida que o seu chamado é para viver pela fé. Não tenha dúvida que o Evangelho é o poder de Deus. E não existe limite para o poder de Deus. Não existe limite para o poder de Deus. Não tenha dúvida que esse Evangelho que te alcançou, ele pode mudar a história de toda a sua família. Ele pode mudar a história de toda uma geração. E o que temos que fazer é testemunhar esse Evangelho. E o que temos que fazer é propagar as boas novas de Cristo. Curve sua cabeça, faça dessa canção a sua oração.